Muito bom dia, quero dar bom dia para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Adriana Carolina Ivankizuki, sou filha do Alejandro e da Estela, sou mentora sistêmica, sou psicopedagoga, fotógrafa, mas aqui meu trabalho é de mentoria sistêmica, né? Como consteladora familiar, eu trago hoje para vocês um assunto que interessa a toda e qualquer mulher, que é o assunto da linhagem feminina. Na verdade, não é uma matéria, não é um conteúdo, é algo que a gente trabalha o tempo inteiro na nossa vida para que a gente possa o quê? Entender como a gente funciona, entender de onde a gente vem, entender quais são as possíveis coisas que podem estar travando a nossa vida. E se hoje você não tiver nada travando a sua vida, se hoje a sua vida estiver toda maravilhosa, não tem problema você estar aqui também, porque cada vez que a gente olha para nossa linhagem, cada vez que a gente olha para nossa árvore genealógica, a gente tem uma nova compreensão das coisas, a gente tem uma nova compreensão da vida. Então, isso faz com que a gente amplie a nossa consciência, isso faz com que a gente possa entender quem a gente é na fila do pão, como eu costumo dizer. E aqui dentro da nossa comunidade, né, que é da nossa mentoria, a gente tem uma mentoria para mulheres, e dentro dessa mentoria a gente tem um trabalho sistêmico baseado nas constelações familiares, na visão sistêmica de Bert Hellinger, e dentro desse trabalho sistêmico a gente tem um passo maior, um braço para as mulheres que também precisam olhar para os seus negócios, né? A empresa, o negócio de cada pessoa é um organismo vivo. E muitas vezes a gente está travada no trabalho, ou a gente não consegue fazer dinheiro, ou a gente faz dinheiro, mas o dinheiro não fica, ou a gente está com dificuldade de ser vista, de conectar com os nossos clientes ideais. E todas essas travas a gente traz para esse espaço, né, que é um espaço de muita profundidade, que é um espaço de muito trabalho. A gente traz essa visão para aplicar ela também, não só na vida, como também nos negócios. E isso eu já vou ter oportunidade de contar para quem ainda não me conhece, mas isso também é a raiz da minha própria história com as mulheres da minha família. Então hoje eu não estou aqui sozinha fazendo essa aula para vocês, eu estou aqui com a minha mãe, com o meu pai, obviamente, com as minhas avós, com as minhas bisavós, com as minhas tataravós, com as minhas ancestrais. Bert Hellinger dizia que você é o sonho realizado dos seus ancestrais. Então, quando a gente começa a ter uma compreensão profunda dessa frase e começa a entender, né, que aquilo que elas não puderam realizar e aquele preço que elas pagaram pela vida, que às vezes foram preços altos, né, preços emocionais altos, memórias de dor, tragédias, situações difíceis, fazem com que o seu caminho já esteja um pouco mais liberado. Mas o que que Hellinger observou ao longo dos anos, né? Ele observou ao longo do trabalho terapêutico dele que, na verdade, a gente, de maneira inconsciente, repete o destino dos nossos ancestrais, né? Então, se numa linhagem de mulheres, as mulheres foram mal no amor ou foram mal no trabalho, a tendência inconsciente é que a gente repita essas histórias, às vezes não sabe nem por quê. Ou às vezes acontecem situações na nossa vida, como a que a Ana Paula estava relatando no começo do dia de hoje, que era, nossa, não sei por quê, justo aconteceu tal coisa. Toda hora que eu quero avançar na vida, eu me machuco, ou eu fico doente, ou toda hora, ó, ela já tá rindo, Ana Paula. Toda hora que eu quero fazer um negócio, acontece um negócio que eu não sei o que acontece. Ou, por exemplo, eu estou pronta para começar aquele projeto, eu já tenho tudo na minha cabeça, mas eu não consigo tirar ele do papel. Ou toda vez que você faz um novo investimento, né? Você fala, não, agora vai, o negócio não vai. Então, são detalhes, né? São coisas que a gente começa a olhar com outra visão. O que que é Vou estar no a espaço, série. o que que estar no espaço de mentoria traz para nós? Traz essa compreensão da vida, traz com que a gente possa começar a entender da onde que vêm os meus comportamentos e por que que minha vida está do jeito que está. Porque você não é uma folha em branco, né? Você é
alguém que chegou depois de muitas pessoas que chegaram antes. Então, o que que acontece? Quando a gente chega, a gente tem toda uma história ancestral que está aqui, ó, atrás da gente, atrás de nós. E essa história tem total influência. E de repente você pode me perguntar: Nossa, Adriana, mas eu nem sei quem era meu avô, minha avó, eu não conheci minha mãe, eu não sei quem era minha avó paterna. Não tem problema. A memória, né, do sistema familiar, ela não atua de maneira a nível consciente. Se você sabe, se você conhece, se você teve contato, ela está aí. A gente chama dentro do nosso trabalho de campo mórfico. Então, por exemplo, nós pertencemos a muitos campos mórficos, né? Nós pertencemos ao campo mórfico da nossa família. Então, por exemplo, eu pertenço ao campo mórfico do Brasil, por quê? Porque eu sou brasileira. Então, as coisas que acontecem no meu país, elas terminam, de alguma maneira, influenciando em mim, tanto positivo quanto negativamente, assim. Eu também moro na Argentina há 16 anos. Aqui é a terra que meus pais, nasceram. Então, o que que acontece? Eu também moro aqui em Buenos Aires, eu pertenço ao campo mórfico da Argentina. Então, quando acontece alguma coisa na Argentina, aquilo tem influência em mim. Se você tem uma profissão, né? Então, por exemplo, se você é fotógrafo, né? Como o caso da Aline que está nos ouvindo, ela pertence ao campo mórfico dos fotógrafos. Então, a gente tem várias pertence, estou confundindo os idiomas, desculpa. A gente tem várias situações de pertencimento que implicam e influenciam diretamente na nossa vida. Só que hoje, nessa aula, a gente vai olhar para a linhagem feminina, a linha de mulheres que nos antecede, a linha de mulheres que nos precede. Mas o que que acontece? Nós somos só um elo dessa linha enorme. Então pensa bem, né? Suas tataravós, suas bisavós, suas avós, sua mãe. E depois vem você, e para quem tem filho, a linhagem vai seguir para frente, para as mulheres da frente, né? Então, o que que acontece com tudo isso? Nós precisamos tomar consciência de como foi a nossa história enquanto feminino. Por quê? Porque hoje muito se fala, né, em, nossa, a mulher precisa encontrar o seu lugar, porque as mulheres são mais fortes, porque as mulheres. Então, essa visão errônea da sociedade de que as mulheres têm que se sobrepor sobre o masculino porque a gente tinha uma história aí que de repente a sua mãe, a sua avó tiveram histórias ruins com os homens, e aí a gente tinha que ser mais forte, tinha que ser empoderada, e tinha que ser guerreira, e tinha que ser maravilhosa. Criou uma geração de mulheres cansadas, né? Então, quem tá cansado aí, comenta, tô cansada, né? Mas a gente acabou criando uma geração de mulheres cansadas. Célia tá falando, amei Buenos Aires, fui no ano de 2024. Que bom, Célia, volte sempre. A gente ama morar aqui também. De onde você tá falando com a gente? Edna já se apresentou. Ah, Célia de Campo Grande. Laura chegou agora. Conta pra gente, Laura, de onde você tá falando. Então, voltando aqui. Essa geração de mulheres cansadas, de mulheres que queriam se superar a qualquer preço e queriam mostrar, olha como nós somos fortes, tem até aquele símbolo daquela arte americana que tem aquela mulher assim com aquele braço assim, nós podemos, né? Que é tipo como um símbolo que ficou na moda também dizer Frida Kahlo foi uma mulher forte. Eu me lembro quando todo mundo tava na moda, a Frida, né? A Frida ficou uma febre. Gente, a Frida faltou a terapia, assim, faltou, né? Faltou uma terapeuta na vida da Frida, gente. A Frida foi uma sofrida, gente. Tudo bem com a Frida, eu fui lá na casa da Frida, achei fantástico conhecer tudo aquele universo, mas uma história muito difícil. Uma mulher que tinha um relacionamento tóxico com aquele homem 500 anos mais velho que ela, e eles se chifravam entre si, e eles se maltratavam, mas eles não conseguiam se separar, e ela com umas dores e tantos abortos que ela perdeu, porque ela teve um acidente muito jovem, então ela teve um acidente, né, no bonde, e o ferro atravessou o útero dela, então
ela depois tentava engravidar, ela engravidava e perdia, engravidava e perdia. Então ela começa a desenhar os abortos, né? Tô trazendo a Frida aqui para vocês lembrarem uma história sofrida de mulheres, né? E aí, obviamente, histórias muito doídas às vezes fazem com que as pessoas tenham uma criatividade muito grande, e elas se superem, elas tenham muita resiliência. Realmente, nesse aspecto, ela foi resiliente, mas ela morreu com 54 anos, né? Brigando com aquele marido horroroso que ela tinha, né? Tipo, o Diego Rivera. Eu fui lá na casa dos dois. E muito interessante, né? Porque eu tive na casa da Frida e do Diego e eles numa época da vida deles, eles construíram uma casa para ele e uma casa para ela, que se ligavam por uma ponte. Então é muito interessante entender essa coisa do masculino e do feminino. Então, dentro da sociedade que a gente vive, a gente precisa aprender a filtrar o que a gente escuta na internet. E a gente precisa aprender a olhar com os olhos de adulto que a gente escuta na internet, porque tá na moda um monte de coisa que é bizarra. Então, o óbvio ficou parecendo. Então, o que acontece? Não, seja empoderada, as mulheres são mais, não sei o quê. Tá um monte de mulher encalhada aí, mal com a vida, entendeu? Chateada que não tá conseguindo um relacionamento saudável. E quando fica com o cara é fraco, o cara quer ser sustentado, o cara quer não sei o quê. Então, tudo isso não começou aqui. Tudo isso não começou nesse momento. Tudo isso começou lá atrás. Ó, a Célia tá falando, já começou o campo a falar, gente. A gente tem alguns combinados aqui, ó. Dentro da nossa mentoria, a gente tem a palavra container, que é quando cai uma ficha muito grande. A gente fala assim, nossa, caiu a ficha. Só que a ficha era tão grande que a gente chama de container. Então eu vim aqui com a minha xícara do container, porque a minha intenção do dia de hoje é que caiam muitos containers na sua cabeça. Mas se só cair um container na sua cabeça e esse container já servir para você mudar alguma coisa na sua vida, já vai ter valido a pena estar aqui. Se a gente puder fazer uma mudança, às vezes, no movimento nosso, uma compreensão no movimento nosso, isso já é enorme. Então não fiquem exigindo virar a Mulher Maravilha da noite para o dia, não, porque aqui a gente não faz Mulher Maravilha, aqui a gente gosta de ser mulher de verdade, né? Mulher comum, mulher de carne e osso como a nossa mãe. Ó, Célia fala assim: todas as mulheres da minha linhagem são autoritárias, controladoras, com maridos de banana, todas cansadas e muito frustradas. Pois muito bem, Célia. Obrigada por compartilhar. Eu espero que você seja a pessoa, a ovelha negra da sua família. Eu espero que você seja essa pessoa que pode olhar para isso com amor, com compreensão e que pode modificar essa história. Mas a gente, é, eu não sou uma pessoa religiosa, mas às vezes eu vou citar coisas da Bíblia porque sim, eu gosto da minha religião. E o que que acontece? A mulher, tá lá escrito na Bíblia, ela edifica o lar. Só que ela não edifica o lar na porrada, entendeu? Ela não edifica o lar no tapa. A gente tem um trabalho de cimentar as bases, é um trabalho muito sutil. Então, toda mulher que tem dentro de um histórico familiar casamentos, onde a visão dela daquele casamento era que as mulheres eram autoritárias e que os caras são, aspas, né? Bananas, tem menos força, ela vai tender a reproduzir esse tipo de casamento. E ela vai tender a escolher homens com esse mesmo perfil. Então eu falo, o que que eu faço? Me separo do meu marido porque agora eu vou achar outro homem? Não é assim que funciona. A gente trabalha para poder dar um passinho a mais nessa árvore. A gente trabalha com uma certa humildade e a gente trabalha para poder avançar, tá? Então, Laura, volto aqui. Sou da fronteira do Brasil com o Paraguai. Minha mãe é paraguaia. Eu fui educada no Brasil por um pai amoroso que me acolheu como filha. Foi seu pai adotivo, né, Laura? É isso? E atualmente estou em Curitiba. Ok, e seu pai biológico é paraguaio? Espera só um pouquinho. Bom dia. Bom dia. Sim, Seu pai biológico é paraguaio? Legal. E você conhece a gente da onde? te conheço da mentoria do Vitor. Ah, da mentoria do Vitor. Seja bem-vinda, senhora. Olha, Ah, obrigada. Vitor dando ROI, né, Ana Paula? Aline, Vitor dando ROI. Vitor é nosso amor aqui. Aprendi com ele. Ah, ele é muito maravilhoso. Que bom, que bom. Então, gente, então o que que acontece?
Nada está desconectado aqui, Laura. Você não veio aqui à toa, ó. A gente tem aqui uma mentorada, a Ana Paula, que ela nasceu em Curitiba, mas ela não está em Curitiba. E tudo está conectado. E, né? E ela também tem um pai adotivo. Então, assim, a gente tem muitas coisas para olhar aqui hoje. E às vezes, né, quando a gente começa, a gente faz esses webinários. Para que que a gente faz esses webinários? Já vou dizer para vocês. Os webinários são uma estratégia onde a gente consegue dar uma aula gratuita para pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho para que elas possam conhecer. O Vitor Damasio, que a Laura mencionou, é meu mentor de mentorias, ele que me ensina a vender mentorias. E foi graças a ele que eu hoje tenho essa vida de mentora. E essa é uma das coisas que nós fazemos. E no começo, quando o Vitor falava assim, faz um seminário para você trazer mulheres novas e tal, para não sei o quê, me dava aquela insegurança. E se não vier ninguém? E se vier só dois? E se vier uma? E se vier três? Gente, não importa. Se tiver uma pessoa te escutando e você puder modificar a vida daquela pessoa, isso já importa. Então, desde que eu comecei a me conectar com a importância daquilo que eu faço, cada vez eu atraio mais mulheres, porque eu tenho certeza que a Célia, a Edna e a Laura ainda não me conhecem muito bem, mas tinham que estar aqui hoje. E eu agradeço também o tempo delas separarem um sábado de manhã para estar ouvindo uma pessoa que elas nem conhecem ainda, né? Porque sempre que a gente se permite esse momento, a gente acessa um pouco mais de cura e compreensão, né? Então, que bom que vocês estão aqui. E aí, voltando para essa coisa da linhagem feminina, a história das nossas mulheres e dos nossos homens, a história das nossas mulheres e dos nossos homens, ela foi uma história marcada de dores e de dificuldade. Porque a vida antes da gente era mais difícil. Cada vez que a tecnologia avança, que o planeta avança, a vida fica mais fácil. Hoje eu posso me conectar com vocês de qualquer lugar do mundo. Eu posso dar aula para quem está em Curitiba, para quem está em Campo Grande, para quem está em São Paulo. Bom dia, Sol. E eu posso dar aula, né, para quem eu quiser. Antigamente isso não era possível. Então você imagina, das suas ancestrais, das três, uma. Ou suas ancestrais eram europeias e vieram fugidas da guerra para cá, ou suas ancestrais eram escravas, né? E sofreram muito e não foram remuneradas pelo seu trabalho, foram maltratadas, ou suas ancestrais eram donas da terra, eram índias, mas também não recebiam pelo seu trabalho e também foram exploradas, né? Porque a história do nosso país, a história brasileira, ela é formada dessa maneira. E essa miscelânea deu em nós. Então, nós ainda estamos curando, ao longo de 500 anos, feridas ancestrais. Nós ainda estamos olhando para isso. Então, o que que aconteceu com a geração, né, aí desses anos 2000 de vamos ser mulheres empoderadas? Vamos ser mulheres que não somos como elas. Uma grande rejeição ao nosso sistema de mulheres, dizendo: Deus me livre de me parecer com a minha mãe. Quem nunca falou isso, que atire a primeira pedra? Quem nunca disse assim: Deus me livre de ser igual à minha mãe? Se tem alguém aqui que nunca falou isso, que jogue a primeira pedra, porque todo mundo, em algum momento da vida, sentiu essa rejeição, que já na adolescência é normal, a gente precisa disso para se diferenciar, porque a gente cresce e no período da adolescência, você rejeitar seus pais é como se fosse um processo natural de diferenciação, beleza? Só que a gente está vendo mulheres 40 plus, 30 plus ainda reclamando da mamãe e do papai, concordam comigo? E a gente, às vezes, é essa pessoa. Então, por que que hoje eu tenho tanta propriedade para trazer para vocês esses assuntos? Porque eu estudei? Não. Porque eu tô com tudo curado com a minha mãe? Não. Porque o trabalho com a mãe é um trabalho para a vida inteira. Até o dia da nossa morte, a gente vai estar tomando os nossos pais. Então, para quem nunca ouviu falar em constelação, tem alguém aqui que está presente na sala que nunca ouviu falar em constelação familiar, ou não tem contato com a sistêmica, ou não tem alguma ideia? Se tiver alguém nessa sala que tenha isso, escreve aqui só para eu saber. Mas vou novamente resumir para vocês. Nós trabalhamos em constelação familiar o conceito de tomar os pais. E tomar os pais para nós não é achar bonitinho os pais, amar os pais, gostar dos pais, concordar com os pais. Tomar os pais é aceitar eles exatamente do jeito que eles são. E quando a gente acessa
o tomar os pais, que é um ato contínuo, que não é um dia assim, tomei aquele tanto de relax, resolveu. Vocês já tomaram? Eu tô agora com dor muscular. Às vezes você toma um Dorflex, melhora, mas não dura para sempre o efeito do Dorflex, né? Não é isso? Então, tomar os pais é para a vida inteira, né? O efeito não é igual ao antibiótico, o efeito não dura para sempre, sabe? Tem moderação. E cada vez que a gente vai lidando com situações da nossa família, a gente vai entendendo coisas, falando, ah, por isso. E muito provavelmente, aquela parte da sua mãe que você tem mais ranço, aquela que você. Pensa numa parte da sua mãe assim que você fala, ai, que ranço dessa mulher ter esse aspecto, que ranço, né? É, aquela parte é a parte que mais tá pedindo para você olhar. Vamos dizer assim, aquele é seu mapa da mina, aquele é seu caminho do ouro, aquele é seu caminho da prosperidade. Vamos calcular uma fórmula aqui. Quanto mais eu olhar para esses aspectos que eu rejeito da minha mãe, mais eu vou me curar e mais eu vou acessar a abundância. Então, muito provavelmente, as travas que a gente tem, elas estão visível aos olhos. É só a gente olhar para nossa mãe e ver o que que a gente não gosta dela para a gente ver onde é que a gente tem que trabalhar. É bem fácil essa fórmula. Então, ó, a Laura tá falando aqui, eu rejeitei minha mãe aos 9 anos de idade, foi somente aos 35 que eu entendi as consequências dessa ação. Sim, Laura, você era só uma criança, né? Então, a gente também precisa trabalhar com essa consciência de que, tipo assim, hoje, se vocês estão aqui, se vocês decidiram estar aqui um sábado, né? Você podia estar na praia, você podia estar passeando, mas você está aqui. É porque você está decidindo olhar para alguma coisa, mas hoje você é adulta, você pode tomar essa decisão adulta, dizer, não, vou usar meu sábado para estudar. Mas naquele momento você era só uma criança, as crianças nunca têm culpa, gente. As crianças, elas amam profundamente os pais. E quando elas sofrem traumas muito graves, ou mesmo que não sejam tão graves, às vezes a sua mãe só falou que você estava feia. Às vezes a sua mãe disse que você estava gorda. Às vezes a sua mãe só estava mal com a vida dela. Uma coisa ruim que sua mãe fez para você na infância, mesmo não tenha sido assim grave, não estamos falando de traumas absurdos, tipo abusos, né, violência, já é suficiente para deixar marcas em nós. Então você imagina que a criança, ela sempre, a nossa criança interior, ela sempre precisa ser trabalhada. Como é que a gente descobre na fase adulta que a nossa criança interior ainda precisa de nós? Vocês sabem? Na verdade, a gente descobre quando a gente dá esses pitis ou esses BOs na vida que você tá justo no trabalho e alguém falou que seu trabalho não tá bom e você fica arrasada chorando. Ou você tomou não de um cliente e você fica arrasada porque você se sentiu rejeitada. E você vive uma situação com o seu namorado, com a sua namorada, e você se sente injustiçada e quer ficar e se sente super prejudicada. Tudo isso, na verdade, que você vive na fase adulta, são gatilhos que lá na infância se instalaram em você. Então, quando acontece alguma situação no seu momento presente que te remete a esse passado, que é essa ferida que não foi fechada, aí dispara o gatilho e você fica mal, né? Então, Sol tá falando, se sentir invisível, claro, não se sentir vista. Muito bom, Sol. Já veio aqui na minha cabeça o que eu vou falar. Muito bom. Ó, Sol tá falando, se sentir invisível. Célia tá falando, minha mãe tinha mania de doenças. Gente, eu vou. Que bom que vocês estão trazendo essas coisas, porque a gente vai fazer uma meditação agora, mas vocês vão cair várias fichas. Olha só, se eu me sinto invisível hoje, de repente, no meu trabalho, sinto que as pessoas não estão me vendo, ou que eu não sou boa o suficiente, ou que ninguém está vendo o que eu estou fazendo, e eu estou muito tranquila de falar isso para vocês, porque eu também já tive essa sensação. Isso é vulgarmente conhecido como síndrome do impostor, às vezes, né? Que a gente pensa que a gente não vai dar conta. Mas olha só, hoje tem na sala três pessoas novas e tem quatro pessoas que já são da nossa mentoria, né? A Sol, a Aline, a Ana Paula e a Simone. E a Célia, a Edna, a Laura são novas, eu não conheço.
E eu acho esse grupo maravilhoso. Para algumas pessoas isso pode ser pouco, mas para mim é um monte, sabe por quê? Porque eu estou experimentando no corpo a sensação de não ficar nessa tensão de será que vai entrar gente, será que não vai entrar. E eu tive que fazer muitos webinários para entender isso. Então, hoje, quando eu marco um webinário, que é gratuito, hein? Detalhe, a gente tem 30 mulheres pagando mais de R$ 10.000 pra gente pra estar com a gente, e quando a gente dá um negócio gratuito, o povo não aparece. Vocês entendem isso? Tipo, é louco isso, né? Mas é assim que funciona. Só que teve uma hora que eu falei, ok, eu me conecto com quem precisa de mim. Porque eu não construía a minha carreira de mentora da noite para o dia. E a gente começou o ano passado, né? Em janeiro do ano passado, janeiro de 2024, tem só um ano e meio que a gente trabalha com mentoria, e a gente está a menos de R$ 25.000 de bater R$ 500.000 em vendas. Mas a gente fez uma venda de cada vez, para uma pessoa de cada vez, vocês entendem? Então, às vezes, a gente está olhando os muitos clientes, ou quero ter 10 clientes, ou quero ter 20 clientes, mas a gente tem que ir olhando o primeiro que precisa de você, o segundo que precisa de você, o terceiro que precisa de você. E hoje tem 4 pessoas que precisaram de mim e me pagaram, que já me conhecem, que confiam mais em mim, porque já estão acostumados a trabalhar comigo, e temos 3 que podem vir a ser ou não, né? Como é que a gente faz essa relação para a gente começar a se compensar? A gente às vezes dá para depois receber. Então a gente vai falar, não, mas a Célia, a Edna e a Laura vieram nesse webinário gratuito. Como é que faz para compensar? No final, eu vou pedir uma compensação, que não é de dinheiro. Como é a compensação que a gente pede quando a pessoa participa de um webinário gratuito? Que ela preenche um formulário. Porque é o mínimo que ela pode fazer em respeito ao tempo que o profissional resolveu brindar para os outros. E quando a gente vai entendendo essas relações, tudo vai ficando mais leve. Então, voltando para o que a Sol falou de se sentir invisível. Essa situação aparece em todas as mulheres. Quem aqui já se sentiu como a Sol, levanta a mão, que sentiu que as pessoas que ou não era boa, ou que não estão te vendo, ou que o cliente não está te acessando, levanta a mão aí, Sol, uma galera já, né? Então, beleza. As pessoas se sentiram assim. Mas, na verdade, essa ferida vem lá de trás da nossa infância. E aí, muitas vezes, eu não me senti olhada pela minha mãe. E aí vou fazer um gancho, né, com o que a Célia falou, que a mãe tem mania de doença. Gente, quando a pessoa adoece muito na fase adulta, né, primeiro a gente tem que olhar para a linhagem feminina, porque as doenças físicas estão mais relacionadas ao nosso feminino, a nossa linhagem da mulher. E segundo, ela também adoece para ser cuidada por alguém, porque ela não se sentiu cuidada pela mãe. Então, tem uma criança interior ferida aí na mamãe que toda hora faz isso para chamar atenção. A minha mãe também tem isso, entendeu? Agora não tanto. Mas o que que aconteceu na história com a minha mãe? Eu vivia em pânico, falava: minha mãe vai morrer, minha mãe vai ter um treco, minha mãe vai ter não sei o quê. Então eu corria: eu tenho que salvar minha mãe, eu tenho que salvar minha mãe, eu tenho que salvar minha mãe. E isso era muito tenso para mim. Quando eu entendi que, apesar das escolhas que a minha mãe faz, e apesar de eu não estar de acordo com todas as escolhas dela, ela era maior que eu, e eu não tenho que dizer o que minha mãe tem que fazer, eu parei de ter esse comportamento de querer mandar na minha mãe, cuidar da minha mãe, dizer o que minha mãe tem que fazer. E foi muito difícil, tá? Porque minha mãe faz merdinha da estrela. Você conhece aquela boneca? Faz merdinha da estrela? Sabe, faz merdinha da estrela? É uma boneca. Não tinha aquela lupa atinadora, boneca não sei o que, nananã. Eu tenho uma boneca que eu chamo de faz merdinha da estrela. Estrela é uma marca de brinquedos de quando eu era criança. Então a pessoa faz merdinha de estrela. Se tem que tomar aquele remédio, não toma. Se tem que ir para direita, vai para esquerda. Minha mãe, para chamar atenção, ela faz exatamente o contrário que o médico mandou. Exatamente o contrário que, sabe? Ela é uma pessoa que faz exatamente o contrário do que ela tem que fazer se ela foi orientada. Ela tem uma questão com a hierarquia. O que que acontece com isso? Eu ficava muito irritada, muito irritada. Dizendo, mas, e até hoje eu fico irritada, só que eu já entendo como é que eu funciono, eu já levo para brincadeira. E aí ela fala: Você sabe como é que a mamãe é, né? Eu falei: Eu sei, perigosa, vou te interditar. Mas a gente já leva pra piada hoje, né? Mas realmente.
Quando a mãe tem muito essa mania de, tipo, de doença e tal, ela também teve um trabalho que ela não fez em relação à mãe dela. Mas o que que aconteceu com a nossa geração de mulheres? A gente começou a falar assim. É. Não, porque minha mãe tem que ir pra terapia, minha mãe tem que fazer uma mentoria, minha mãe tem que fazer não sei o quê. Sua mãe não tem que nada, meus amores. Quem tem que fazer é você. Quem tá aqui sábado de manhã me ouvindo é tu. Então quem tem que fazer é você. E aí, o que que aconteceu quando eu parei de querer salvar minha mãe? Milagrosamente, ela parou de fazer tanto show. Milagrosamente, ela parou de ficar tão doente. Por quê? Porque aqueles mecanismos foram sendo desativados, né? Então a Célia fala: hoje eu socorro se me chamar, não dou ênfase às queixas. A sua mãe deve ser parente da minha porque é igualzinha a sua. Aplausos, gente, aplausos pra Célia. Claro, meu amor, você acha? Quem não tem treta com a mãe não pode estar nesse grupo. Então, é assim que funciona. Mas aí, olha só que interessante. A nossa mãe, gente, ela também foi filha. Então, ontem, quando eu estava fazendo esse seminário para vocês, eu botei assim, por que que eu ajudo as mulheres, né, a se realizarem? Eu fiz esse post aqui que está lá no meu Instagram. Claro que tudo isso é possível, porque eu comecei esse trabalho com a minha mãe, eu escrevi, né? Você é a continuação da sua linhagem feminina. Aí tá minha mãe, minha avó materna, a mãe dela e eu, né? E as dificuldades que elas viveram também nos afetam, mesmo que não tenhamos conhecimento da história delas. Olha só, eu e a minha história de obesidade, olha a minha avó paterna, como era gorda. Olha a história dela aí já na foto, não precisa nem falar para a gente saber de onde vêm as coisas, né? Tem gente que não tem foto das ancestrais. E aí, você chegou muito depois, graças a todas elas. E é o preço que elas pagaram para passar a vida adiante. Essa daqui é minha mãe, essa daqui é minha bisavó, uma das poucas fotos, e minha avó tá aqui. Então, olha quanta mulher existiu na sua árvore para você chegar aqui. Mas aí eu encontrei uma foto da minha mãe e pensei, elas também foram crianças e também tiveram feridas e traumas emocionais. Essa é a minha mãe, não sou eu. E a minha mãe também se sentiu, às vezes, não olhada pela mãe dela, ou super exigida pela mãe dela, ou com medo da mãe dela, ou querendo salvar a mãe dela, né? Porque você acha, né, que a nossa mãe não assistia também às injustiças, às dificuldades que a mãe dela passou na casa dela? E o relato dessas mulheres. Então, hoje, isso é o que faz eu poder ajudar as mulheres. E isso é o que faz eu poder ocupar o meu lugar. Então, esse último ensaio que eu fiz aqui, que é sentado numa cadeira, ele é muito simbólico para mim, porque quando eu começo a ocupar o meu lugar, eu começo a cuidar da minha própria vida. E é por isso que eu também faço muito mais dinheiro. É por isso também que é muito mais fácil para mim vender hoje. Não foi fácil, não foi simples, porque eu comecei a realmente dizer, entendi. O que minha mãe me deu é suficiente, o que meu pai me deu é suficiente e agora eu mesmo resolvo. Então, a Ana Paula tá falando, agora não tem mais dor nenhuma e ela se orgulha da saúde dela, viu, Ana? Muito bem. E, peraí, ela estava falando, minha mãe vivia com dores antes de ir para uma casa de repouso. Claro, mas o que que aconteceu, Ana? Sua mãe na casa de repouso está super cuidada, né? E isso faz com que ela tenha aquele aconchego emocional no coração. Muito legal você trazer isso. Aí a Sol falou assim: aconteceu exatamente isso com relação à minha mãe. Quando eu entendi que eu era filha e não podia salvá-la, tudo mudou e deixou de falar de doença. Então, vocês vão ver que é muito natural que a filha mulher, se for a única mulher, ou se for a primogênita, ou às vezes se for a menor das filhas, é muito natural que a gente tenha essa preocupação com a nossa mãe. Como é que a gente começa a curar isso? Eu agora vou fazer uma meditação com vocês. Mas a gente começa a curar isso quando a gente começa a olhar para a nossa mãe como a grande. A sua mãe é maior que você na cadeia alimentar. Sabe na cadeia alimentar do Rei Leão? Na cadeia alimentar? A sua mãe está no topo da cadeia alimentar. Você é pequena. Da mesma forma que para sua filha, a grande é você. Então para de reclamar da sua vida para sua filha, porque você ferra com a cabeça dela.
porque ela não tem condição de te salvar. Então, hoje, quando a minha mãe fala alguma coisa que eu considero, na minha opinião, bizarra, eu digo, mãe, você sabe o que é bom pra você. Puta da vida. Tem que me trabalhar, depois eu vou lá na terapia, rezo, choro, faço o que eu quiser. Mãe, você sabe o que é melhor pra você. Você sabe o que é bom pra você. E aí a Célia diz: minha mãe foi escravizada pela minha avó, cozinhava aos 8 anos no fogão a lenha, socava coisas no pilão, cuidava do irmão caçula e viveu com muito sacrifício. Eu fiz essa dinâmica na constelação familiar, por isso me libertei. Exatamente, Célia. Porque assim, a história das nossas mulheres, aí eu vou falar nossas mulheres, tá? Tô incluindo aqui as mães biológicas, as mães adotivas, ao preço que custou todas as mulheres. Aqui tem muita gente, porque quando eu olho para Sol, quando eu olho para Laura, quando eu olho para Aline, quando eu olho para Ana Paula, eu olho as mulheres atrás delas. Então, a gente fala, te agradeço a vida ao preço que te custou. Todo mundo paga um preço, gente. Então, antes de eu entrar nessa meditação, eu quero dizer para vocês que eu vou convidar vocês a olharem para a árvore de vocês, por quê? Porque no dia a dia, às vezes, a gente está mal com o nosso feminino. Ou a gente está com alguma doença na parte do aparelho reprodutor, que está tendo algum sintoma, está tendo corrimento, sangramento, endometriose, coceira, falta de libido, etc. Mil questões que aparecem aí no nosso feminino, que denunciam esse nosso feminino ferido. Ou a gente está muito exausta, porque a gente está numa polaridade muito masculina, querendo executar, fazer, trabalhar, mandar no marido, mandar nos filhos, mandar na casa, mandar na vida. Ou a gente está numa tendência à depressão, sem vontade de viver, sem querer, né? A gente tem aqui uma terapeuta especialista em depressão, burnout e ansiedade. Se vocês precisarem, tá? Solange Fonseca. Então, né, Sol, você me corrija aí se eu estiver errada, que eu não sou especialista nessa área. Eu trato da visão sistêmica, mas quando a gente está desenganada da vida, sem força, sem vontade, a gente está completamente desconectada do nosso feminino. Porque o nosso criativo, aquilo que faz a gente acordar e falar assim, ai, vou passar um batom, vou botar uma roupa, vou na rua, vou comprar umas frutas coloridas, vou botar uma flor na casa, vou botar um cheiro, vou dar uma ajeitada aqui, vou dar uma ordem, vou dar não sei o quê, é do feminino. Então, muitas vezes, quando a gente está sem força para trabalhar, o que que a mulher fala quando ela está sem força para... Não, tem que trabalhar mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais dinheiro, tem que fazer não sei o quê. Na verdade, quando o que ela teria que fazer naquele momento era para tudo, vai arrumar sua gaveta de calcinha, vai arrumar seu armário, vai fazer uma faxina na cozinha, mesmo que você tenha faxineira, entendeu? Vai num salão, vai dar uma caminhada, vai mexer esse corpo, vai fazer alguma coisa para voltar a se conectar com você mesma. Então, a gente me identifico, né? Tudo isso que eu vou contando para vocês são coisas que eu passei, né? Então, a vida para as nossas mulheres foi mais cara que para nós. Bota aí no chat, escreve essa frase. A vida para elas foi mais cara, custou mais cara, tá? A vida custou mais cara. Há 100 anos atrás não tinha luz elétrica, gente. A vida custou mais caro. Então, assim, não é muito longe. A vida era mais difícil. Se a mulher casasse, depois não gostasse do marido, a mãe falava, problema teu, porque mulheres não se separam. Não tinha esse negócio de, não tô afim, me divorcio. Não tinha esse negócio de, eu contei pra minha mãe que agora eu tenho um namorada. Tu ia tomar uma porrada no meio da fuça, entendeu? Tu não podia. Não tinha, essa possibilidade, de uma mulher escolher ser empresária e o cara, por exemplo, eu sou empresária e meu marido é CLT e a gente convive muito bem, obrigado. Não tinha esse negócio, entendeu? Não tinha esse negócio. Então a mulher, ela até poderia trabalhar para ajudar na casa, mas se ela fosse mais do que o homem, isso dava um grave problema. Então começou a acontecer toda essa confusão. E outra coisa, se a gente for falar, deixa eu falar que tá vindo na minha cabeça importante falar para vocês das três linhagens. Na linhagem europeia, essas mulheres ficaram com muita raiva dos homens, porque muitos foram para a guerra e não voltaram. Então, quando o cara tinha que sair para lutar na guerra, ou quando acontecia a guerra, ou quando acontecia a imigração, às vezes o pai vinha primeiro para o Brasil, fazia outra família no Brasil e tal.
Essas mulheres ficaram abandonadas por esses homens, tendo que dar conta das crianças, da casa, de tudo. Então elas ficaram com raiva do masculino, essa galera. As escravas, né? De repente elas tinham histórias, tem histórias que a gente vê na constelação, que ela estava lá com o marido dela casada, ela veio da África lá com o marido dela, e esse homem tinha que ver essa mulher ser estuprada lá pelo português, pelo colonizador, ser maltratada, ser não sei o quê, e ela era, entendeu? Ela tinha marido. Então, a impotência que isso gerou nesse grupo de pessoas é absurda. A impotência desse masculino de não poder salvar a mulher, tá? Então, uma vez eu abri uma constelação e apareceu os ancestrais, e aí eu lembro quando aparece na constelação, não só o agressor daquela mulher negra, né, que tinha sido o marido dela sentindo uma impotência absurda, porque ele não podia fazer nada naquele momento para ajudar. Então, a gente tem essa história. E nos índios. Você imagina que a comunidade indígena também foi super perpetrada, foi super maltratada, né, pelos colonizadores, e eles foram usurpados das terras, né? Eles foram usurpados. Eles eram os donos da terra, eles perderam o direito, porque chegavam os generais e chegava e tirava tudo. Por exemplo, a casa da minha avó tá lá travada a herança. E a casa da minha avó, que é aqui no interior da Argentina, a 300 quilômetros daqui, que é a cidade que a minha mãe nasceu, se chama Colón Entre Rios. A casa dela foi dada pelo general, né? Porque o general pegou as terras todas e deu para minha bisavó, tataravó, um pedaço de terra. Só que de quem eram as terras antes, entendeu? Não sabemos, entendeu? Então pode ser dos índios. Então, teve muita usurpação de bens, muito maltrato. A história do nosso país é uma história de estupro. Nós somos filhos de estupros. Porque se você tem hoje em dia, né? Se você não é 100% preto ou 100% branco, você é mistura. Então você é mistura de português com índio, com negro, com branco. Então essa mistura toda, gente, é a história do nosso país. Então a história da violência entre homens e mulheres, ela é muito lá de trás. Só que ela foi se perpetuando. Como é que a gente está vendo que isso está dando muito problema agora? Todo dia eu abro o Globo.com, parece que vai sair sangue. Fulano matou a namorada, ciclano matou a ciclana, não sei o que, nananã. Ficou tão normalizada essa violência que essa semana o cara se deu ao luxo de dar 61 socos na cara da mulher dentro do elevador, com vídeo filmando. Aí, o que que acontece? Quero fazer um adendo aqui para violência. Por que que a violência está tendo tanta dificuldade para se resolver dentro do contexto do nosso país, a violência entre homens e mulheres, e ela se repete cada vez mais? Porque a gente precisa mudar o foco do nosso trabalho com essas mulheres. Não adianta. A menina que sobreviveu a 61 socos, ela foi uma mega sortuda, porque ela ia ser mais um número da estatística de mulheres que foram mortas pelo parceiro, tá? Porque esse é o, aspas, comum da nossa sociedade. Todo dia uma parece morta porque o cara tá com ciúme, deu na cara dela, porque o cara tava assim, deu na cara dela e tal. Graças a Deus, ela sobreviveu. E graças a essa história, isso deu visibilidade para que esse assunto se discuta. Mas o que que eu trago na reflexão aqui para vocês? Não adianta botar o foco no cara. O foco do trabalho não é nesse cara só. É o foco no que está por trás dessas relações doentes, que é uma mulher que vem de uma história de violência, normalizando violência e que acha normal ser violento. E que aí ela fala: não, não foi nada. O cara não começou com 61 socos. Ele deve ter dado um empurrão, ele deve ter dado não sei o quê, ele deve ter dado. E ela não tinha força para sair daquilo, porque na cabeça dela aquilo é o que ela tem que aguentar. E por que que na cabeça dela aquilo é o que ela tem que aguentar? Porque ela deve ter essa história atrás no sistema familiar dela. Não tinha aquele papo quando falava assim: tira o cara da. O cara bateu na mulher. Aí a mulher faz a denúncia na polícia. Aí a polícia falava: ah, essa daí gosta de apanhar, daqui a pouco ela volta. Não tem esse comentário super machista, horrível?
Por que que tinha esse comentário? Porque se essa mulher não entende a raiz disso, ela não tem um espaço como o nosso, que eu digo, não é só o meu, não, tá? Um espaço de trabalho para esse feminino, para entender por que que ela não está se vendo merecedora de um bom amor e está escolhendo esse tipo de cara, ela vai tender a encontrar outro barba azul na vida dela. Enquanto a gente não olhar para a violência do nosso sistema familiar e integrar os violentos do nosso sistema familiar, a gente vai continuar escolhendo violento na rua. Porque pergunta se esse cara ia querer me pegar. Não ia, porque no dia seguinte que ele saísse comigo e ele desse um red flag, dois red flag, eu já ia vazar, eu não ia dar match com essa pessoa. Um violento, ele vai dar match o quê? Com uma mulher que está numa fragilidade, que está num baixo merecimento, que está aceitando. Então termina naquilo. E esses homens que são os covardes e tal, na verdade, eles têm uma treta enorme com a própria mãe. Quando um cara dá 61 socos na mulher, ele não tá querendo bater só nela, não. Ele tá querendo bater na mãe dele de maneira inconsciente. É uma coisa horrorosa de ver. Não tô defendendo, não, tá, gente? Eu tô só explicando para vocês terem essa visão mais profunda. Tem coisa que se a gente fala na internet, o povo cancela a gente, mas eu vou começar a ficar mais polêmica. Na minha guarda e na internet, que a gente vai lá. Falando sobre a violência, esse ponto. Falando sobre a questão, né? Exato. Ah, olha que interessante. Laura falou: a própria mulher retirava a denúncia. Hoje a justiça já não permite retirar mais. Tá certo, a justiça não permite retirar mais. Porque, na verdade, assim, aquilo aconteceu. Como que vai fingir que não aconteceu? Não, finge que nada aconteceu. César, tá certo, né? Então, em termos legais, precisa de cuidar esses amparos, mas em termos de profundo, a gente precisa ter espaço para trabalhar. Por que que eu tô escolhendo esse tipo de homem? Vocês querem ver outra polêmica que eu levantei ontem nos stories e que tem a ver com a nossa linhagem feminina? A questão da maternidade. Tá na moda falar, eu escolho não ser mãe. Gente, não ser mãe não é uma escolha. Aceita que dói menos. Posso falar isso com propriedade e lugar de fala. Eu não fui mãe biológica. Eu ficava nessa dúvida, não sei se eu quero ser mãe, se eu não quero ser mãe. Fiquei aí, perdi o ovário e a trompa direita, uma infecção quase me matou. E aí, quando eu caso novamente, né, eu tive um divórcio super doloroso, que foi o que me trouxe para a constelação familiar. E quando eu caso novamente com meu marido, já com 43 anos, a minha reserva ovárica já estava, baixa, já não dava. A não ser que eu fizesse outro tipo de tratamento alternativo que não era o meu desejo do meu coração. Mas o que que eu quero dizer para vocês? A não maternidade da mulher, né? Ela está intimamente ligada a traumas e dores do sistema familiar. A mulher que não quer ter filhos, ou rejeita o fato de ser mãe, ou tem medo de ser mãe, ou ela viu a mãe numa maternidade muito difícil, ou ela teve que cuidar dos irmãos menores e cuidar de filhos que não eram delas. Ou ela viveu muitos abortos, ou as ancestrais dela viveram muitos abortos não contados, né? Ou tem uma linhagem aí de abuso infantil de ciclos de repetição. Então, o que que eu falo para uma mulher quando ela chega para mim com 30 e poucos anos e fala: ai, não sei se eu quero ser mãe, não sei, nanã. Vai se trabalhar, vai olhar para sua linhagem. Para quê? Para que quando você descubra a raiz disso, para que você veja de onde isso começa, porque não começou com você, você tem a chance de você, fulana, escolher se você quer ser mãe ou não. Agora sim, agora que eu já entendi minha história, e aí eu escolho não ser mãe. Porque quando eu vi a raiz da minha não maternidade, já era tarde demais, vocês entendem? A gente tem um tempo biológico. Então, tem gente que fica aí dando volta, a vida passa. A vida passa e tu não casou, a vida passa e você não curtiu, a vida passa e você não teve filho, a vida passa e você não viveu o que você queria, porque você tá aí vivendo histórias ancestrais. Ó, a própria mulher retirava a denúncia, né? Eu também passei por vários problemas no primeiro casamento, hoje não posso mais engravidar. Então, e você é mãe, Laura? Você teve filho? Não, ok. Então, então, por destino, quando a gente não pode mais engravidar, isso está a serviço de algo da nossa árvore. Se a gente abre uma constelação, a gente vai ver a serviço. O que que acontece quando uma mulher não tem filho biológico?
né? Ou ela vai fazer um grande serviço, como foi o caso da mãe da Sol, que adotou e tem filhos adotivos, né? E ela serve a vida criando algum filho, né? Adotivo, ou ela vai criar os próprios projetos e deixar um legado. A gente sempre deixa uma marca na nossa vida. Então, hoje eu dedico a minha vida, né, a curar mulheres, a trabalhar com mulheres, porque esse foi o meu caminho. Foi o meu caminho no meu divórcio doloroso, foi o meu caminho no encontro com a minha mãe, foi o meu caminho em me amigar com a minha história ancestral, e foi o meu caminho em entender que ser mulher não tinha que ser sacrificado e sofrido, porque isso é o que eu recebi, que era muito difícil, que casar era horrível, que o dinheiro era pesado, que o dinheiro era perigoso, que a vida é um caos. E tudo isso eu estou podendo ressignificar através do meu transbordo com outras mulheres. Por quê? Porque a gente entrega para os outros no nosso trabalho aquilo que foi a dor da nossa família lá no nosso passado. Então, terapeutas, mentoras, pessoas que cuidam dos outros, elas são normalmente pessoas que estão a serviço de resolver aquilo que foi a dor da própria árvore delas, tá? Ó, esse assunto da maternidade é muito polêmico, diz a Célia. Hoje, meus sobrinhos não querem casar e nem ter filhos. Então, Célia, a nossa geração atual, que é essa geração, a geração dos jovens atuais, que é essa geração que eu esqueci até o nome, não sei se é X, Y, eu já nem lembro os nomes, que eu já não sei. É essa geração que tem que ser tudo do jeito que ela quer. Se ela se autopercebe uma melancia, uma árvore de Natal, você tem que respeitar. Se ela tem que ser no tempo dela, se tem que ser não sei o quê. Então, a vida de adulto, ela vem com responsabilidade. Então, uma galera, geração neném, Nutella, isso aí. E aí, o que que acontece? Tá gerando uma geração muito conflitiva de pessoas que estão se sentindo muito perdidas, não sabe se vão para a direita, se vão para a esquerda, ou muito polarizadas e não quero isso. Ah, não, dá muito trabalho. Isso aqui dá muito trabalho. Ontem eu ouvi uma cliente minha, a mulher, 40 anos, falando: "Não, então, eu tenho medo de ser mãe". A gente estava trabalhando isso, por isso que eu trago isso para vocês com propriedade, porque não só foi o que eu passei, como é o que eu atendo todos os dias, tá? Não, então, eu tô com medo de ser mãe, porque e se? E se eu perder? E se nascer com problema? E se não sei o quê? E se nananã? E eu tenho medo de ser mãe por causa disso. Aí eu falei, então, se a sua mãe fosse olhar todos os medos dela, tu não tava aqui, querida. Porque tu acha que tua mãe te pariu como? Tomando caipirinha em Punta Cana? Que não foi, né? Então, quando uma mulher diz sim para a vida, né? Quando uma mulher diz sim, eu não vou abortar esse filho e eu vou ter esse filho, ela arrisca a própria vida dela. Toda mulher pode morrer no parto, vocês sabem disso, né? Então, se a gente tivesse 1% da valentia que as nossas ancestrais tiveram, se a gente se permitir, eu vou reformular a frase, tá? E anotem essa frase na vida de vocês, tá? Se a gente se permitir extrair 1% da valentia que as nossas ancestrais tiveram, a gente vai enfrentar a vida com mais interesse e força. Porque se tem uma coisa que essas mulheres tiveram na vida, foi culpa para enfrentar os problemas, foi garra, foi determinação. Por quê? Porque elas não tinham escolha. Então elas não tinham escolha, mas elas também não eram mimizentas, igual a gente ficou. Entendeu? Que acabou que tanta opção fez essa geração que vocês olham de fora e você fala, meu, vai lavar uma louça. Quem não pensa assim quando vê a galera de hoje? Vai lavar uma roupa. Vai, sabe? Então, ó, a Laura falou: estou construindo meu legado. Nossa, estou incendiada, estou adorando. Estou construindo meu legado também com as mulheres. Minha mãe está constelando, eu estou muito feliz com a decisão dela. Sim, a minha mãe acabou indo numa constelação e é muito bom quando a mãe melhora. Mas tem muita mãe que não vai querer ir, tá? E tá tudo bem. A gente não tem que ter essa expectativa de que a mãe tem que fazer o mesmo caminho que a gente. Porque isso é igual quando a gente começa a fazer terapia. Quem aqui, quando começou a fazer terapia pela primeira vez, queria levar todo mundo para terapia? Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Aí vai na constelação. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Depois você começa a ajudar quem te pede ajuda, né? Se a minha avó tivesse duas rodas, ela seria uma bicicleta. Frase da Ana Paula.
Solange, geração que não consegue criar vínculos que foram criados por tias na creche, babás, empregadas, mães e pais exaustos ao chegar em casa sem conseguir ao menos fazer uma refeição com seus filhos. O que esperar dessas crianças e jovens? Eles receberam a matéria como compensação, todos perdidos, exato. Só que essa é a nossa realidade de agora. Então, a gente pode olhar para isso para começar do nosso trabalho de grãozinho de areia, que é um trabalho assim, né, muito miúdo, mas que faz a diferença, entender valores como tempo de qualidade, como momentos de conversa, como poder orientar esses pais de que eles tenham presença, porque meio tomar caipirinha em Punta Cana. Pois é. Então, a gente poder traduzir isso nos nossos trabalhos. Falando em trabalho, me conta aí qual é a profissão de vocês. Escreve aí no chat para eu saber. Célia, Edna, Lilian, Laura, né? A Sol é terapeuta, pode escrever também. Aline, fotógrafa e mentora. Ana Paula, day trader. Simone, meus bastidores. Simone é meu braço direito, gente. Ela tá até com o meu Zoom. O nome dela não é Adriana, não, tá, gente? É Simone. Ó, Edna tem uma empresa de brindes personalizados, que legal, uma experiência do cliente. Terapeuta integrativa, Laura e Célia. Deixa eu ver se você consegue escrever. Então, gente, você imagina, a sua mãe talvez tenha tido trabalho. A sua mãe talvez possa ter escolhido a profissão dela. Talvez, talvez não. A minha mãe, por exemplo, é cantora, mas aí meu avô falava pra ela que cantar era coisa de puta, então que ela não podia ser cantora, sendo que ele era músico. Imagina, deve ter sido bem difícil pra ela não poder seguir o sonho dela. Aí ela fala que ela é uma cantora frustrada e na verdade ela é uma cantora maravilhosa. Hoje em dia ela canta, mas ela não conseguiu fazer disso uma carreira profissional. Porque se seu pai fala pra você que isso é coisa de mulher da vida, você vai ter vergonha de cobrar pelo seu trabalho. Então a minha mãe não consegue receber pelo trabalho dela de cantora. Vocês entendem isso? Então, ó, Laura tá falando estrategista digital, analista comportamental, coach e inteligência emocional. Que legal, Laura. Célia, professora, trabalho em home office. Minha mãe sempre foi do lar e teve 4 filhos. Parabéns para sua mãe. Foi capaz do maior, dar a vida. Muito bom. E aí, minha mãe escutava isso, então ela não trabalhou do que ela queria. E aí ela foi do lar. Meu pai também é muito machista. Cada vez que minha mãe começava um empreendimento, falava para ela: não, isso aí não dá dinheiro, não. Essa merreca que você vai trazer, não, isso aí não. Então tudo era não, não, não. Então, toda essa frustração da minha mãe, como é que ela se manifestou em mim? Eu cresci ouvindo. Não dependa de homem. Seja forte. Seja maravilhosa. Seja isso. O que que aconteceu? Eu fiquei muito cansada, gente. Porque eu realmente virei uma puta profissional, virei uma boa profissional, mas eu fiquei numa energia completamente masculina. Demorou muito para eu começar a me equilibrar. Então, hoje, eu consigo trazer para esse trabalho da mentoria um equilíbrio entre buscar a realização profissional sem abrir mão da vida pessoal, sem esquecer que eu sou mulher, sem esquecer que às vezes eu chego na minha casa e a única coisa que eu preciso é servir uma carne com batata para o meu marido, porque isso também alimenta meu espírito, entendeu? Deixar minha casa arrumada, fazer comida para os meus homens, sentar para ver um filme com meu marido, receber ajuda e pedir para ele trocar a lâmpada também alimenta meu espírito. Eu não tenho que dar conta de tudo. Então, isso é muito libertador. Então, quando eu saio de casa, eu boto minha capa de Mulher Maravilha, de empresária, e vou lá fazer meus milhões. E olha que legal, é tão boa essa vida nova que a gente tem, que os nossos milhões são feitos aqui pelo Zoom, são feitos de casa. Ontem, o mês de agosto começou e a gente já vendeu aqui na empresa 21 mil reais e 700, 21 mil reais ontem a gente vendeu, no primeiro dia do mês. E eu tava lavando a panela de pressão. E eu falei, gente, isso é maravilhoso. Eu preciso agradecer que eu tô na minha casa, eu tô de pantufa, eu tô lavando a panela de pressão, fechando negócio. Isso era impensável. Isso também os tempos modernos trouxeram pra gente. A gente também precisa agradecer que a gente pode trabalhar de maneiras diferentes.
Porque antes era impensável. Se uma mulher ela tivesse que ser uma empresária de sucesso e fazer dinheiro, ela teria que sair da casa dela para ir para a fábrica, para ir para a empresa. Isso significava que os filhos ficassem em casa. E também eu fui professora da escola alemã do Rio de Janeiro. A Sol tá falando aí esse negócio dos filhos. Toda a galera do Cruzeiro, a escola mais cara, uma das escolas mais caras do Rio. E aí, o que que acontece nesse negócio? Todo mundo trabalhava muito para poder sustentar os filhos. Então, muitas horas de consultório, muitas horas de clínica, né? Então, muito tempo fora de casa. As crianças ricas, mas chegavam com a calcinha do dia anterior, entendeu? Não tinha nem trocado a cueca da criança. Porque chegou em casa, dormiu, acordou, voltou para a escola. Assim que acontecia. Então, tudo isso a gente precisa olhar. Então, que bom que hoje a gente está podendo exercer novos trabalhos, né? A Laura está falando aí que ela é várias coisas, porque todo mundo hoje é várias coisas, né? Todo mundo hoje é o resultado da sua família, mais o resultado das suas vivências, mais as formações que teve. Qual é o nosso grande pulo do gato hoje para fazer trabalhos e projetos criativos? Por que que vocês estão aqui como empreendedoras? Para a gente poder juntar, integrar aquilo que a gente sabe fazer. Não gosto de ser várias coisas, mas a gente é, Edna. Só que a ideia é integrar isso, né? Integrar de uma maneira que fique bom para você. Quem aqui hoje, se eu perguntar para vocês assim, onde você está mais travada, na vida pessoal ou na vida profissional? Escreve aí, pessoal ou profissional. Aí vocês escrevem para eu entender como é que tá o campo hoje, tá? Hum. Então, nossa, tá bombando. Vou ler aqui, peraí. Para mim é um peso. Me acho incapaz por não aceitar várias coisas. O que que você não aceita, Edna? Ana Paula, profissional. Sol, sim, somos a soma de várias coisas. Bom, hoje é integrar o que somos e saber o que queremos somar. Exato, Sol. Mãe, para quem é mãe, é o primeiro trabalho de uma mulher. Ó, a Simone trouxe um ponto importante, que é assim, quando uma mulher é mãe, a primeira empresa dela é a maternidade, beleza? A empresa passa a ser a segunda. Então, quem não respeita essa ordem vai se dar mal no trabalho. Então, ó, a não ser que esses filhos já sejam adultos, né? Aí é diferente. Aline, profissional, mas já destravando desde que entrei na mentoria. Que bom, né, Aline? Sol, profissional. Lilian, profissional. Hoje estou leve, quero focar no profissional. A maioria tá com as questões do profissional, beleza. Então, a gente. Então, essa meditação que eu escolhi foi boa para vocês. Vamos lá. Primeira empresa da mãe é a maternidade. Isso é lindo. Sim, isso Hellinger dizia, Sol, sobre a empresa. Porque quando as mulheres chegam confusas para nós aqui na mentoria, elas às vezes sentem muita culpa. Por exemplo, sobretudo as mães de primeira viagem e tal, porque elas querem dar conta de tudo, porque a vida delas mudou. Depois que você é mãe, a sua vida muda para sempre. Essa semana aconteceu uma coisa muito difícil na nossa mentoria, tá? Uma das nossas alunas estava grávida, muito feliz e perdeu o bebê, né? E a gente viveu isso de muito perto. No dia que ela perdeu o bebê, ela entrou na mentoria, a gente fez uma meditação, o marido dela estava chorando muito, era o primeiro filho dela. E ela tá muito trabalhada, assim, né, para o entendimento, mas a pessoa tá passando por aquele momento de luto, né? É. E aí eu pensei, falei para ela, claro, porque a vida dessa pessoa mudou. Mesmo que esse filho não tenha nascido, para todo sempre ela já é mãe e ela já tem que conviver com isso dentro da história dela. Esse é o destino dela. Ela tem, não dá mais para apagar que isso aconteceu na história dela, assim, entendeu? E quando ela começou a falar na mentoria, quantas mulheres tinham passado por perdas de bebê e não tinham trabalhado isso? Quantas mulheres passam por isso em silêncio? E assim também foi com as suas ancestrais. Ó, Edna tá falando, não aceito ser filha e ser irmã. Mas, ô Edna, ser filha e ser irmã não é uma coisa que você tem que aceitar, é um lugar que te pertence. O problema é que, muito provavelmente, arrisco a dizer que você tá fora do seu lugar na sua família. Se tiver pesado ser filha e se tiver pesado ser irmã, é porque você tá tomando conta de coisas que não são da sua alçada, tá?
Ó, Sol tá falando, a culpa sempre foi o meu maior monstro, me assombrou e de vez em quando dá as caras. Sim, gente, ó, nossas sombras, aquilo que nos atemoriza, aquilo que nos dá medo, aquilo que é difícil para nós, ele não vai desaparecer para sempre. As nossas sombras, elas voltam. A diferença é que quando a gente já está melhor posicionada e entende a nossa sombra, a gente olha para ela e fala: Ah, oi, tudo bem? Você veio me visitar? Tô vendo você. Agora eu tô te vendo, agora eu te reconheço. Quando a gente não reconhece, ela vem atrás da gente igual uma sombra mesmo, né? Então, ó, Célia tá falando assim, ó. Eu perdi minha primeira filha com 9 meses de gestação. Descolamento de placenta. Depois eu tive mais dois filhos, o segundo com 8 meses e o terceiro com 10 anos de diferença de signo. Foi muito difícil. Sim, Célia, sua filha, ela teve um destino difícil, mas ela sempre será sua filha e ela sempre será a primeira na hierarquia. Então você sempre que pensar nela, dá um lugar para ela no seu coração e honra o destino dela e o seu. Essa história que une vocês, né? Ana Paula, do primeiro emprego da mulher é ser mãe. Posso dizer que o meu primeiro emprego foi ser filha? Não, porque não é emprego, tá? Olha, Paula, eu te amo. Não é emprego, gente. Falei, quando uma mulher tem uma empresa ou um trabalho e aí ela se torna mãe, a maternidade passa para o primeiro lugar e o trabalho torna para o segundo lugar, tá? Mas o primeiro emprego não é ser filha. Ser filha é uma garantia que você tem, ainda que você não conheça seus pais, é um lugar que ninguém pode tirar de você. Então, ser filha não é trabalho, não teria que ser trabalho, né? Mas como dá trabalho, eu vendo mentoria para trabalhar isso. Ser filha não é um lugar é, que você precisa localizar ele, é um lugar que te pertence por direito. Então você é filha dos seus pais, independente do que tenha acontecido. Muito bom, Ana, muito bom. Entendi, ela botou. Tá? Gente, vou convidar vocês para a gente fazer uma viagem. Vocês topam a gente fazer uma meditação para depois falar como é que foi a percepção? Porque aqui a gente tem um espaço muito legal. Antes disso, eu quero agradecer a todo mundo que está presente aqui hoje, porque nunca é casualidade as pessoas que estão presentes. E eu quero convidar vocês a gente poder fazer um pouquinho de meditação e poder olhar para essa nossa árvore de uma maneira mais leve. Que hoje qualquer percepção do que você veja na sua árvore seja uma integração no seu coração de tudo como foi. Então a gente tem uma frase aqui que a gente escreve que é sim a tudo como foi, sim a tudo como é. Sim a tudo como é. A gente diz sim. Ah, minha mãe era uma doida, sim. Meu pai é maluco, sim. Minha história foi difícil, sim. Ah, eu passei muito perrengue, sim. Tudo que sim. Quando a gente diz sim, a gente fica mais leve, porque a gente para de lutar com aquilo, né? A gente só pode transformar o nosso momento presente. E a gente também não tem controle sobre o futuro. Então, convido vocês a ficarem mais relaxadas e colocarem os dois pés no chão. Eu quero que vocês fechem os olhos, comecem a ficar numa posição cômoda. Quem está dirigindo, quem está andando, tudo bem. Quero que vocês comecem a respirar profundamente, bem devagar, o mais devagar que vocês puderem. Vocês inspiram pelo nariz e soltam pela boca, como se vocês tivessem os pulmões no coração. Eu quero que vocês comecem a respirar pelo coração e que vocês sintam as duas plantas do pé no chão e que vocês sintam o corpo de vocês como é que tá agora. Tá tenso, tá duro. Inspira profundamente, solta uma vez mais. Vão se colocando num estado de presença. Vão se conectando com a planta do pé direito. Vocês vão começar a sentir
que o rosto de vocês pode ficar mais relaxado, a respiração vai ficando mais lenta. Vocês podem sentir que a língua desprende do céu da boca e que vocês soltam o maxilar. Agora você vai pensar atrás do seu ombro direito, sentindo uma energia que sai lá da planta do seu pé e vai passando pelo joelho direito, pela perna direita, pela nádega direita. Toda a energia até a ponta da sua cabeça vai passando pelo seu braço direito, pelo seu ombro. E agora você vai imaginar atrás do seu ombro direito o seu pai biológico. Se você tiver um pai adotivo, você vai imaginar ele à sua direita, também do lado do seu pai biológico. Você vai imaginar que seu pai está agora em pé, atrás de você, tocando os dedos no seu ombro, e você sente a presença dele, a força dele. Você sente tudo que ele sente quando olha para você. Talvez seja a primeira vez que você está olhando para o seu pai desse jeito. E talvez você vai acessar uma série de emoções. Talvez existem coisas, palavras, frases, ideias que você tenha sobre ele que nunca foram ditas. Então eu vou te convidar a dizer com todo o seu coração as frases que eu vou falar agora. Pai, agora eu vejo você. Eu sinto muito. Eu vejo a sua força. E só agora, Pai, eu entendo o teu silêncio. Eu recebo você como meu Pai e tomo de você, ao preço que te custou, toda a força que eu preciso. Eu sinto muito, Pai, e por muitas vezes eu achei que eu era maior ou melhor do que você, mas a vida tem me cobrado muito caro. Tem me cobrado com a minha dificuldade de avançar. E eu cansei. Hoje eu só quero ser eu, Pai. Muito obrigada pela minha vida. Eu te libero e assim eu me libero também. Eu te libero, Pai, do meu julgamento, de todas as minhas críticas. Eu te libero da dúvida. Eu te libero da raiva. E assim eu libero também todos os homens, Pai. Eu olho para os homens com mais confiança e amorosidade. E tomando você na minha vida, eu tomo também a força do meu masculino. Eu tomo também a minha objetividade. Eu tomo o meu foco, o meu direcionamento. Eu aceito um novo pai na minha vida. Eu aceito que meu novo pai seja um pai espiritual. Oi. Se o Bruno vir, E sentindo, ele dá. e sentindo o carinho da mão do seu pai atrás de você, você pode levemente fazer um toque de carícia nos seus ombros, como quem diz: eu te deixo em paz, pai. Eu cresci. Eu agora vou para o mundo porque eu tenho um novo pai que me guarda, que confia o amor em mim. E por onde for, eu também levarei seu amor. Inspira bem fundo e vai sentindo esse amor tomando conta do seu coração, como se a mão do seu pai agora levemente saísse. Você ainda sente a presença do seu pai atrás de você, mas já sente ele em pé atrás. A sua coluna se ergue e você sente mais força. E da mesma forma, agora você vai sentindo no seu ombro esquerdo o pouso da mão da sua mãe.
E você vai imaginar a sua mãe atrás do seu ombro esquerdo. Se você tem mãe adotiva, você coloca as duas e você vai sentindo que ela também passa a mão pelos teus cabelos, como quem arruma você, como quem te ajeita, como quem se preocupa com você. Sente essa preocupação da sua mãe. Sente também esse amor, que muitas vezes veio através de cobranças, de preocupações, muitas vezes veio através de reivindicações, de comparação. Muitas vezes ela veio através de uma rigidez, de coisas que você ainda não sabia, mas hoje você sabe. Então faz um carinho no seu ombro esquerdo, como quem acaricia a mão da sua mãe, e fazendo um carinho, agora você pode dizer para ela com todo o amor: sim, mãe, agora eu te vejo. E eu te aceito exatamente como você é. E agora eu vejo o preço que a minha vida custou para você. E eu vejo também o preço que a vida tem me cobrado por tentar ser tão diferente de você. Agora, mãe, eu paro de te julgar, eu paro de te pedir e até mesmo de me sabotar. Eu paro de me automaltratar. Por muitas vezes, mãe, quando eu fico doente, quando estou mal, quando algo me falta, também é para chamar a sua atenção. Mas só agora me dou conta que já faz muito tempo que eu não sou mais uma criança. E agora eu cuido de mim. Obrigada, mãe, pela vida. Obrigada por tudo que foi. Agora eu posso te ver como uma mulher comum, filha de alguém, assim como eu, que também teve os pais que teve, que também passou pelas dificuldades que passou. E do meu coração, mãe, eu te libero para que você seja feliz, para que você seja quem você quiser ser, porque é isso que eu vou ser, mãe. Eu vou olhar para minha vida agora. Muito obrigada por toda a preocupação, por todas as lições. Agora eu sigo para minha vida com o que é meu e eu deixo você com aquilo que é seu. Inspira bem fundo e pensa: mãe, por onde for eu te levo no meu coração. E agora eu quero que você olhe atrás da sua mãe e atrás do seu pai e veja as suas avós, principalmente a sua avó materna e a sua avó paterna. Eu quero que você olhe atrás da sua avó materna e veja a sua bisavó, a mãe dela. E atrás da sua bisavó, eu quero que você veja a sua tataravó. E atrás da sua tataravó, eu quero que você veja a sua pentavó. E assim, olhando toda essa linhagem de mulheres que pariram seus filhos, que disseram sim para a vida, que pagaram o preço que lhes custou, que também tiveram dificuldades, que morreram de medo, que foram felizes e infelizes, que tiveram sonhos não realizados. Olha para elas. Olha para elas e quanto mais longe a sua avó for da linhagem, maior ela fica. Você é pequenininha diante de todas elas. E eu quero que você curve a sua cabeça para elas com um gesto de reverência respeitosa. E imagine como uma luz dourada vai envolvendo toda a sua linhagem, principalmente a da sua mãe, por quê? Porque você veio desse útero, que veio do útero da sua avó, que veio da sua bisavó. Olha para elas e fala para elas: eu sou a continuação de vocês. Eu sou o sonho realizado de vocês. Aquilo que não foi possível para vocês, hoje já pode ser para mim. Obrigada por serem vocês
às minhas ancestrais. Obrigada por terem aberto os caminhos. Obrigada pelo preço que cada uma pagou. Eu me orgulho de vir de vocês. Eu agradeço ser mulher. Eu agradeço sair desse útero. Eu agradeço por tantas vidas acolhidas. E também acolho no meu coração todos aqueles que não foram possíveis. Os que não nasceram, os que nasceram e morreram, os que morreram jovens e todos os homens que estiveram ao lado de vocês para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Porque a vida é feita do masculino e do feminino. E as memórias de dor de cada uma de vocês são de vocês. Honro todos os destinos difíceis, mas escolho seguir a minha vida, vivendo uma boa vida, por mim e por vocês. Respira profundamente e com esse amor que vocês estão olhando para essa linhagem feminina, vibrando dessa maneira, e vem as milhares de pessoas, as milhares de histórias, os milhares de casais, as histórias difíceis, as memórias de dor, as memórias de alegria. E também os talentos que vocês herdaram delas, todas as coisas boas, tudo aquilo que também traz vida, traz criatividade, traz felicidade, vocês olham com profundo agradecimento e dizem: agora eu posso caminhar com a força de todas vocês para viver a minha vida, para viver o meu destino, para viver o meu propósito. Eu honro todas vocês vivendo uma boa vida e fazendo o melhor com aquilo que eu tenho. Respira profundamente, sente como algo se alinha dentro das suas células, sente como algo se organiza dentro da sua alma. Sente como agora você pode estar um pouco mais no seu lugar de filha de todas elas. Vocês sempre serão as grandes e eu sou a pequena. Eu as continuo na vida. E agradece no seu coração com essa ancestral que de repente estava aí esquecida e que você não tinha olhado para ela, que hoje você pode honrar essa história, essa informação que veio na sua cabeça, essa situação que você pôde ver. E diga para ela: o sofrimento já acabou. Diga para essa ancestral que você estava copiando no destino, que você estava sendo leal, e diga: o passado já passou. Você é você e eu sou eu. Te libero de mim. A dificuldade já passou. E graças a você, a minha vida hoje pode ser mais leve. Ah, espero que vocês inspirem profundamente, expirem 3 vezes, vão afrouxando o corpo. E quando vocês se sentirem bem, vocês podem ir abrindo os olhos. Nossa, fomos lá atrás, hein? Né? Quem quer falar? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Rodrigo, em alguns momentos assim eu senti que eu
perdi a sua voz. Eu fui para outro lugar. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. É bom. Mas É era. é bom porque você entrou em profunda meditação, é bom, não tem problema. E mesmo quando uma pessoa dorme numa meditação, numa constelação, não tem problema porque a alma está sempre conectada, é o trabalho. E você teve alguma informação, algo que te deu uma tranquilidade no coração, algo que você entendeu? Quando você falou do cabelo. Engraçado, quando você começou a falar da manhã, eu naturalmente já fiz assim, eu meio que já estava sentindo assim essa coisa do cabelo. Quando você falou do cabelo, encostou. Teve uma informação assim, eu sempre tive nervoso da minha mãe, que eu tô me ajeitando às vezes em casa para sair. Até essa semana agora eu saí com ela, foi muito legal. Mas dessa vez foi diferente. Das outras vezes ela vem, ó, deixa eu ajeitar aqui, não sei o que. Ai, deixa, igual adolescente, sabe? Ai, É. sai. E agora eu tô deixando, assim, aí ela dormiu aqui, aí acordou de manhã na sexta-feira, falou, vou na feira. Aí eu, ai, compra um peixe pra mim, mãe. Esse bem assim, ela foi, comprou um peixe pra mim, trouxe, toda carinhosa e tal. Foi do jeito dela, que ela é toda, toda desse jeito. E foi. Ela fechou a porta da minha casa quando a gente desceu. Ela deixou a chave na porta. E, tipo assim, acho que outras épocas eu ia ficar irritada com isso, sabe? Ela deixou a chave na porta, a gente chegou lá embaixo, ela teve que subir pra gente. Ela sempre faz um caos aqui em casa. Ela é desse jeito. O caos. Ela chega, entendeu? E Então, assim, eu deixei, a gente saiu juntas, foi legal, ela me ajeitou e eu não me senti incomodar, mas a gente já vem fazendo um trabalho aqui também, né? exato, é todo um trabalho, porque mãe sendo mãe, a gente quando começa a olhar para tudo isso, tem horas que eu também me irrito, que minha mãe me ajeita e quer me corrigir e tal. E outro dia eu tava no meio do jantar da mentoria e ela começou a me dar uma bronca e eu comecei a gritar e minha amiga falou, e a Simone a Simone e a Erika falou assim, você não pode falar assim com a sua mãe. Eu, gente, sou uma farsa, sou uma mentora farsante, né? Porque às vezes eu me engalfinho com a minha mãe. Mas a gente poder entender, principalmente, que elas também são mulheres, comuns como nós, e que elas também têm dores, e que elas também tiveram dificuldades, e que elas também tiveram que lidar com os BO da mãe dela. Então, uma frase muito sanadora, né? Quando a gente quer corrigir muito a nossa mãe, é dizer, mãe, é olhar para nossa avó e dizer, avó, sinto muito por ter querido ocupar o seu lugar. Você é a mãe dela, eu sou só a filha. Porque às vezes a gente está no lugar da nossa avó materna. Ó, a Célia tá falando, foi tremendo. Fiquei bem relaxada e até com tontura. Consegui liberar minha mãe, minha avó, minha bisavó, visualizando todas elas. Sim, é muito lindo quando a gente começa a botar a linhagem, né? Tem uma força muito grande, né? Uma força que vem da onde a gente diz assim: chega de sofrimento e agora eu entendo. Agora eu entendo tudo que foi, mas o passado fica no passado, gente. A gente precisa aprender a viver no presente, senão a gente vai ficar, não, é que ninguém na minha família fazia dinheiro, ou que ninguém na minha família tinha marido, ou que ninguém na minha, sabe? A gente fica aí nessa lenga-lenga contando história triste, né? No papel da vítima, contando história de fracasso. Também quero dizer para vocês, empresárias, uma coisa muito importante, empreendedoras e empresárias. Não temos um histórico tão grande de mulheres empresárias nas nossas linhagens, porque isso é uma coisa dos tempos modernos. Então, nós estamos construindo bases. Entenda que muitas vezes você está fazendo movimentos profissionais pela primeira vez na sua árvore familiar, né? Pela primeira vez, alguém que está fazendo mais dinheiro do que o de costume, ou liderando uma equipe, até porque você imagina que pela primeira vez você está acessando novas possibilidades que de repente sua mãe quis, mas não conseguiu, sua avó não podia nem escolher, e agora você pode. Então, ser a primeira tem esse preço, o preço da culpa, porque quando a gente se diferencia do nosso sistema familiar, a gente sente culpa, o preço de ser a desbravadora. Você imagina chegar, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Não chegou com tudo pronto, os caminhos prontos, né? Teve que desbravar, isso custou um preço, né? Então aqui a gente não está julgando se é bom ou se é ruim, mas ser desbravadora de algo novo também tem o seu processo, né? E
Quero ouvir um pouquinho. Laura, como foi para você a aula hoje e o que fica para você? Para mim, como eu já participei, né, foi gratificante. É, antes de fazer a minha mudança, a escolha de estar aqui em Curitiba foi em apoiar um sonho do meu marido, que ele tinha engavetado, e eu fiz ele, de alguma maneira, apoiei, né, ele estar aqui. E é muito gratificante olhar para o meu pai biológico, meu pai adotivo, e senti um carinho enorme por eles, apesar de tudo. E também a esposa do meu pai, que me criou até os 6 anos de idade. Eu não fui criada. A minha primeira infância não foi com a minha mãe, mas olhar para minha mãe com amor também, né? Como eu disse. Para mim foi muito difícil passar a primeira infância com uma mulher que eu achava que era minha mãe. Aí depois eu descobri que ela não era minha mãe, na verdade eu tinha outra mãe. E hoje eu tenho assim um contato tão amoroso com a esposa do meu pai, que eu digo que é minha mãe também, porque é incrível como a gente se parece. Até os sinais do rosto é ela que tem, minha mãe não tem. Eu tenho os sinais, né, no caso aqui, nas pintas da minha mãe adotiva, e as filhas dela não têm. Eu sou a caçula, no caso, né? E é muito amoroso isso, e poder olhar para cada uma delas e dizer, tá tudo bem. É, mesmo que o corpo muitas vezes luta, né? Eu geralmente quando eu faço essas meditações, eu sinto muita pressão na nuca, dói minha cabeça. Mas eu acho que assim, é uma luta interna ainda, né? É uma coisa assim muito recente para mim. Mas eu estou aprendendo a aceitar, a não julgar, a não culpar, né? Porque assim, é difícil, mas eu estou aprendendo. É lindo de estar te ouvindo, porque é muito legal, porque quando você fala que você se parece fisicamente com a mãe adotiva, ou às vezes tem a Ana Paula é a cara do pai dela também. E isso é muito legal porque que seja adotivo não significa que vocês não estejam conectados. As almas se conectam, não tem nada desapercebido debaixo do sol, entendeu? Então, assim, todas as histórias, mesmo a gente estar se encontrando hoje aqui, não é por acaso, entendeu? Então, é muito legal seu compartilhamento, porque esse trabalho de tomar os pais é da vida inteira mesmo, Laura. E quando você Sim. tiver dor de cabeça ou pressão na cabeça durante a meditação, sua tarefa é dizer sim a tudo como foi. Assim, é como me rendo a tudo como foi. Essa rendição, ela dá uma liberação dessa pressão, entendeu? É como se fosse, bueno, essa é a minha história. É quando eu posso olhar para a minha história num grau que eu me amigo com a minha história de uma tal maneira que, sei lá, você já não sente nada em relação Você se apropria da sua história, já não é nem vergonha, nem raiva, nem culpa. É tipo, essa foi minha história. E graças à minha história, eu tô aqui, fazendo tudo isso que eu tô fazendo. Porque muito provavelmente tudo que você faz hoje no seu trabalho, como coach, tem a ver com toda a sua história. Se você não tivesse superado esses desafios, você não teria essa intensidade. Então a gente atrai esse tipo de mulher maravilhosa mesmo. Seja bem-vinda. E já convidando a Laura e a Lilian e a Edna e a Célia, que o nosso combinado aqui quando vocês vêm para o webinário é que vocês preencham um formulário que a Simone vai deixar aí, que é o formulário da mentoria. Mas também deixem o telefone para a gente bater um papo com vocês depois, porque isso é um caminho, né? E depois que a gente começou esse caminho, é, não é só o resultado financeiro que veio, não é só mulheres incríveis que vieram e a nossa vida mudou para melhor, é também um caminho de mais leveza, da gente poder entender as pessoas, sair desse modo a raiva, entendeu? Sair desse modo, tô estressada. Lilian, conta pra gente de onde você está falando e de onde você conhece a gente, porque eu acho que eu não te perguntei.
né? Enquanto isso, ó, a Simone já botou o link do formulário. Peço por gentileza que vocês se preencham. Ana, conta como foi para você. É, senti muito carinho também não, antes de você falar de colocar a mão, eu já estava querendo colocar a mão aqui assim. Na hora que você falou, eu falei, putz, que vontade de tocar os dois, sabe? O adotivo e o biológico. Que vontade de tocar eles. E enquanto você estava falando da linhagem feminina, me veio muito a minha avó paterna, Ah, sua avó paterna, a mãe do teu pai. a mãe do meu pai adotivo. Sim, Veio muito ela. Aí eu acabei focando bastante a meditação nela. tá bem, E mas quando ela ela foi apareceu. uma figura importante para você, né? Então, Dri, eu tenho pouca lembrança dela. Ela faleceu, eu tinha 15 anos e eu só tive contato assim, bastante com ela até uns 10, que foi quando eu parei de ir para Curitiba. 10, 12 anos quando eu parei, então eu não tinha contato com a avó. A avó era bacana, uma velhinha curitibana, com uma palheirinha de cigarrinho dela, e ela tinha na carteira só o fumo, o canivete, a palha e R$ 2. E o RG. Ela tinha isso na carteira dela, isqueiro, sabe? Muito bom. Essa lembrança que eu tenho da avó Águeda, mas eu venho forte aqui, uma coceira desgraçada aqui desse lado do rosto. Coceira, coceira do lado esquerdo na meditação? Aham. Ok. É, Já passou. do lado, apareceu, você sabe quando apareceu? Você estava falando, quando foi? Quando você começou a meditação do lado esquerdo ou em algum momento que falou alguma coisa? Na hora que você estava falando da linhagem feminina, a última fala para a linhagem feminina. Então, Agora eu liberto vocês. então, a coceira é vergonha. Fala para elas, a vergonha já acabou. A vergonha já acabou. A culpa já acabou. A culpa já acabou. Uhum. Tudo foi necessário, fala para elas. Tudo foi necessário. Você continua coçando? Você tá bem? Tô bem. É, a coceira dentro da constelação, assim, uma vergonha, uma culpa. Então, por exemplo, quanto mais a gente libera do julgamento, tudo isso, mais elas se sanam. Porque, por exemplo, se uma mãe entregou em adoção, ou se houve um abuso, ou se houve uma situação, aquilo tudo gerou muita vergonha. A gente carrega essas vergonhas ancestrais, entendeu? E a gente vai liberando tudo isso. Que mais? Quem quer falar? Célia quer falar, Lilian quer falar, Edna, bem-vindas. Ai, queria ver a carinha de vocês. O celular é para botar no formulário, tá, gente? Tem lá o espaço para preencher no formulário, que a Simone botou o link aí. Então, a Laura já é do Mundo Mentorias, né? Ela já participa. Edna, Lilian, Célia, vocês já participaram de alguma mentoria alguma vez? Fê, Cacita, abre aí para falar com a gente. Como foi para você? Você chegou depois, mas que bom que você veio. Vamos ver se ela abre. Quem tem pergunta, gente, sobre alguma questão relativa à linhagem ancestral? Quem tem alguma pergunta específica em relação a alguma situação da sua própria família que queira ouvir e saber? Participei de uma mentoria, Lilian está falando. Você está falando de onde, Lilian? Ninguém tem pergunta, gente? Niterói, ah, que legal. Eu sou do Rio também, sou do Rio capital, sou de Jacarepaguá. Cariocas na área, muito bom. Vamos lá. Simone, fala como foi para você. Oi, você parar.
Eu vou sair daqui. Eu e a tecnologia. Eita. Aí vai. Ainda bem, né, que eu conectei no celular, porque a internet aqui em casa bugou, assim, caiu no computador. E eu falei, olha só, como tudo tá conectado, porque senão ia ter caído a meditação. A meditação para mim sempre é uma viagem, né? Nas nossas viagens, mas dessa vez ela foi uma cura muito profunda na minha linhagem materna. Senti um calorzinho aqui. Foi muito lindo. Muito bom. Então, ó, a Fernanda tá falando. Não lembrava da minha avó materna. Faleceu quando minha mãe não tinha nem 8 anos. Nunca se falou nesse assunto. Claro, porque as pessoas morriam cedo. Você imagina uma mãe que perdeu uma mãe cedo. Cresceu muito desamparada. Por isso que a gente faz na meditação essa coisa mexendo no seu cabelo, te cuidando. Porque, por exemplo, do pai a gente precisa força para avançar. Mas da mãe, às vezes, o que a gente precisa é cuidado, aconchego, carinho, né? Então, a gente poder olhar para isso e poder incluir essa avó que está tanto tempo morta no nosso coração, dá uma cura e traz ela para nossa árvore, né? A Lilian falou a questão de não ver ou conhecer os rostos dos nossos ancestrais. Lilian, não importa quando a gente trabalha tanto na constelação com a meditação. Mais importante do que o rosto deles, né? Se você não conhece. E ninguém conhece aqui, porque foto da tataravó ninguém tem, assim, muito difícil, entendeu? Alguém ter foto de tataravó. Mas o mais importante é você lembrar que eles existiram, que eles vivem em você e que o que eles viveram também passou para você. Então, você poder integrar eles no seu coração e dizer: agora eu vejo vocês, agora eu vejo as histórias, agradeço o sofrimento, o preço que pagaram, vai te dar muito lugar, vai te dar muita cura. E quando você consegue ver isso maiores, né? Imaginá-los maiores, que é o que você está falando aí, também traz uma sensação de respeito à hierarquia e da grandiosidade do que foi a história anterior que foi necessária para você chegar até aqui, né? Para mim foi mais uma experiência de liberar minha linhagem feminina. Foi relaxante, vi muito amor. Não lembro depois da linhagem da minha bisavó. Olha, eu já estou nesse caminho da constelação, Célia, há 10 anos. E cada vez que eu faço ou uma constelação, ou uma meditação, ou um exercício sistêmico, eu encontro novas capas de cebola. Sabe a cebola que a gente vai tirando uma capa, depois vai tirando a outra, vai tirando a outra? Por exemplo, para vocês terem uma noção, esse ano eu fiz uma constelação em relação ao dinheiro, porque eu sempre fiz dinheiro, mas eu estava mas chegou uma hora que eu me dei conta que o dinheiro vinha e não ficava, ou que eu sempre estava endividada, né? E aí, na minha constelação, apareceu a história da minha avó, da minha bisavó polonesa, que os soldados russos invadiram a casa dela e levaram ela prisioneira, e eles perderam tudo. Então, a escassez que se instalou no meu sistema paterno, de perda e usurpação do patrimônio, né? De perda do ouro, de perda da casa, de perda dos filhos, de perda de tudo, eu estava ali numa fidelidade. Então, o dinheiro vinha e eu fazia igual meu pai: o dinheiro entra na conta. Sabe aquele povo que o dinheiro entra e você quer pagar a conta rápido? Parece que quer se livrar do dinheiro. Então, isso fez com que eu pudesse entender e integrar. E a partir dali, a minha vida financeira mudou. E eu parei de ter a conta no negativo, e parei de estar na escassez, e eu pude fazer dinheiro, mas também ter paz. Porque às vezes a pessoa faz milhões, mas vive endividada, entendeu? Então não é um tema só se você faz dinheiro ou se você não faz dinheiro. Tem muita gente aí mexendo em contas bancárias altíssimas, mas vivendo uma vida perigosamente, uma vida estressante, sabe? Então é isso. Quem mais? Alguma pergunta, gente? Que legal conhecer um pouquinho vocês aí. Alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Aline? Isso. Então é isso, gente. Olhando para nossas mulheres,
deixando de lutar entre mulheres e homens para integrar todo mundo, né? Deixando de querer ocupar lugares que não são nossos, de querer ser forte o tempo inteiro, de querer mandar a mãe, de querer criticar a avó e de ficar com pena da bisavó que teve 13 filhos. Não tenham pena, tá? Quem tem pena é galinha, gente. Quem tem pena tira a força do outro. Cada um pode com seu destino. Então, hoje eu quero agradecer a presença de todas vocês. Essa aula vai ficar gravada. Se vocês tiverem alguma amiga ou alguma pessoa que também pode estar conosco aqui nessa aula, vocês vão receber o link e vocês vão poder mandar a aula para essa pessoa, combinado? Para essa pessoa também poder estar. Por quê? Porque dentro da nossa mentoria, a gente tem uma entrega, a gente se encontra, né, 2 vezes por mês para discutir esses assuntos. E para também a gente tem constelação, tem aula, tem um curso chamado Uma Nova Mulher, tem uma série de coisas. Aline, conta para o pessoal o que que aconteceu na sua vida desses 15 dias que você está na mentoria. Senhora, senhora. Olha, eu entrei mesmo toda travadona, né? Como a Adriana diz, com as tretas. Mas eu também já cheguei chegando, né? Eu estava basicamente há uns 2 meses numa escassez muito grande. Eu não lembro nem a ordem exatamente do que aconteceu, mas eu sei que eu entrei, logo fiz um encontro, uma reunião com a Adriana de manhã. Aí eu falei, vou entrar na mentoria, entrei e já fiquei no Zoom. Aí já teve a mentoria. Isso na quarta-feira, tem 2 semanas. E eu sou mentora também. E no dia seguinte, foi no dia seguinte? Foi no dia seguinte, a gente. Cara, eu não sei, André, eu sei que assim. O resumo, eu vendi 2 mentorias de R$ 12.000. Esse é o resumo. É que eu não sei qual foi a ordem. O negócio foi tão louco na minha cabeça, foi tudo tão rápido. Mas quanto Eu você vendi tinha vendido todo mês, quando você chegou na mentoria? nada, não, eu tava 3 semanas zerada, zerada mesmo. Então, assim, eu estava 2 meses já muito ruim, e 3 semanas sem nada. E aí, uma coisa interessante, eu tinha trazido uma pessoa para trabalhar comigo. E aí eu percebi, assim, que já não estava muito legal. Eu fiz constelação, a gente teve um encontro que a gente fez constelação. A gente fez a constelação no dia seguinte. A menina literalmente foi catapultada. Ela pediu para sair, porque eu já estava pensando em falar para ela sair. Só que, pô, mó trâmite e tal, não sei o quê. E ela pediu pra sair, ou seja, foi muito mais fácil, sabe? Eu quase agradeci ela quando ela saiu. Cara, quando ela saiu, você vê que é uma pessoa que não tava conectada ali, eu acho que ela tava fora, sabe? Da frequência, do campo. Cara, foi ela sair, eu comecei a fechar até meus trabalhos de fotografia, que também tava sem fechar. E isso, assim, as 2 mentorias de 12.000 que eu fiz à venda, fora outras coisas que eu vendi, cursos, né, também relacionados para fotógrafos. No total, em 2 semanas, foram R$ 40.000 de venda. A Adri até postou ontem lá nos stories, né, que eu sou mentora, eu sou fotógrafa. Então, assim, eu fiz um pouco em fevereiro, aí deixei de fazer, me senti invisível e tal. Aí fui voltando em junho, fiz uma coisinha ali de R$ 7.000. E aí, em julho, em 3 semanas sem fazer nada, né, praticamente, eu fiz os 40.000. E eu tô assim, eu tô ainda, sabe? Aqui, ó. Ainda está aí nessa oração, mas é assim, a gente começa a autorizar e vai lidando com os É novos isso que eu desafios. senti. Dri, cara, foi isso que eu senti. Porque não só a gente tem todo o trabalho aqui que vocês fazem, de estar lá no grupo com a gente, tem os encontros, tem as constelações que a gente faz. Não é só isso. É também observando a sua postura como empresária, como mentora, a Simone também com acolhimento. E aí a gente vai aprendendo. E aí eu vou pegando isso. Eu sou aquela pessoa que você Aplica. fala exatamente isso, né? Aprende a aplicar na velocidade da luz. Então, sim, a gente tem todas as ferramentas aqui na mentoria. Se a gente pegar e colocar e aprender e praticar na velocidade da luz, o resultado é na velocidade da luz. Nunca em toda a minha vida eu fiz R$ 40.000 de venda. Eu tenho 19 anos de fotografia, cara. 11 anos Você já é meu case de sucesso, né, Aline? Você já já vai sou. pagar E no pau. ela fez uma pergunta para mim, né? Por que que eu devo te aceitar na minha mentoria?
Falei, porque eu vou ser o seu case de sucesso. Foi isso que eu respondi. Oh, determinou, mas quando a gente toma decisões, tudo muda, né? Então, parabéns. Não só esses são os primeiros R$ 40.000 de muitos, e é possível, né? A gente destrava também essa crença de que sim, pode fazer venda todo dia, sim, pode receber mais, sim, pode mudar de vida, enfim, tudo isso, né? Que bom, que bom. Então, gente, Obrigada. quero agradecer vocês infinitamente. Obrigada, Aline, pelo seu depoimento. Eu estou muito feliz com vocês aqui. Ana, obrigada. Te amamos, você é maravilhosa. E espero que esse joelho aí, ó, ele vai ser tratado pelo médico, mas hoje você deu uma destravada nesse joelho, que essa meditação foi feita para você. Porque ontem eu estava montando essa meditação e eu falei, para que eu vou falar tanto de pai? Não, vou falar assim, porque não tem como curar a linhagem feminina se a gente não se entende com o masculino. Eu vou falar assim. Mas hoje eu descobri para que era para tu, entendeu? Era para o seu joelho. Sempre cuidando dos nossos clientes, né? Sempre cuidando da nossa galera. Obrigada, a gente está muito feliz, assim. É muita coisa que tem acontecido. A gente também está batendo recorde de vendas, recorde de coisas, porque a gente está se autorizando. Eu sinto isso, assim, se autorizando. Eu me permiti esse mês ver quantas vendas brutas eu tinha feito e a gente bateu aqui R$ 136.000 em vendas num mês. E, enfim, e hoje a gente já está com 21 mil e hoje é dia 2 de agosto. Então, imagina, é autorização e criar um processo na nossa vida que funcione para nós, entendeu? Leva tempo mesmo a gente criar os nossos processos. Mas aí, quando ele se fortalece, ele só vai, entendeu? Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui. E quando vocês precisarem da nossa ajuda, vocês podem contar. Eu vou entrar em contato depois no particular com a Lilian, com a Edna, com a Laura. Muito obrigada. Preencham o formulário e estamos juntas, tá bom? Um beijo grande. Tenham um excelente sábado. Obrigada, muito queridas. Ótimo final de semana.